Fala comigo, brabo! Seja bem-vindo a mais um vídeo de análises, Pum Trader Análises do fim de semana. Olha quem tá aqui do lado aqui, ó, do lado de cá, né? É o clássico, cara. Barcelona versus Real Madrid. Vamos ter análise desses jogos, vamos ter análise de todos os jogos de sábado. Tá separadinho no vídeo aqui de baixo. Vamos ter todas as análises dos jogos de domingo. Vai estar separadinho aqui no vídeo aqui embaixo. E todos os jogos de segunda-feira. E no final do vídeo nós temos o bilhete pronto, cara. Mandei lá no grupo Telegram, se você não tá lá no grupo Telegram, o link tá aqui embaixo. Cara, são 25 vídeos que a gente fez, são 25 entradas, cara. São 15 greens e 10 reds, cara. É uma campanha excelente de bilhete pronto aqui. Dupla, né? Muita gente fala que não consegue ser lucrativo com bilhete, com dupla, com tripla, enfim. A gente faz o bilhete pronto aqui no final do vídeo. A gente tá sendo extremamente lucrativo, está excelente. Uma odd média 1,80, 1,85. Fechou? No mais é isso, sem mais delongas, introdução longa, vamos para as análises, que é o mais importante, cara. Aqui, cara, não é um vídeo de tips, fechou? Aqui é um vídeo de análises, eu busco trazer estatísticas, probabilidades, o que pode, o que não pode acontecer, opiniões pessoais também, para que você possa se preparar e fazer boas entradas nesse fim de semana, seja no trading, seja a punter, seja a maneira que você trabalhe nas apostas esportivas, fechou? No mais é isso, deixa eu fazer a anotação aqui, introdução de 1 minuto e 20 segundos, vamos para a análise de sábado, cara, vou deixar Barcelona e Real Madrid por último, sacanagem, começando com Chelsea e Brentford, cara. Com toda sinceridade, por mais que o Chelsea vinha de uma sequência boa, empatou com o Arsenal, mas com um cheirinho de vitória, foram 2 gols aí que poderiam ser evitados, tá? Poderia ter saído com a vitória tranquilamente contra o Arsenal. Eu estava com um bilhete lá no grupo Telegram, uma entrada, né, punter, no empate anula o Arsenal, que eu esperava um Arsenal muito superior ao Chelsea, até pela fase, até pela última temporada. Porém, o Chelsea conseguiu fazer um bom jogo contra o Arsenal e veio de 3 vitórias, sabe? Brighton, que é um time enjoado de se jogar contra, o Fulham jogou fora de casa e o Burnley é mais fraco, mas também foi fora de casa. E agora enfrenta o Brentford, cara, jogando em casa. Odd, cara, 1,65, 1,70 em algumas casas de aposta. Você tem coragem de dar um back Chelsea pré-live nessa odd, cara? Eu não tenho ainda, por mais que o Brentford seja um adversário muito acessível. Olha só, no campeonato inteiro tem apenas 2 vitórias em 9 jogos, beleza? 2 vitórias em 9 jogos. É muito pouco. Muito pouco. E o Chelsea, cara, com toda a sua estrutura, todo o peso de camisa, jogadores muito mais qualificados do que os jogadores do Brentford, com total respeito ao Brentford, mas aqui é uma provável vitória do Chelsea, só que eu não tenho coragem de pré-live dar uma entrada no favor do Chelsea, entendeu? No live, se o Chelsea estiver amassando, tiver, cara, com os laterais avançados, marcação, pressão, finalização toda hora, buscando gol, buscando matar o jogo, dá pra buscar o back favorito do primeiro tempo, entendeu? Dá pra buscar a vitória do Chelsea no jogo, você vendo, entendeu? Aí sim você tem uma confiança de fazer uma entrada. Pré-live eu fico de fora, fechou? Segundo jogo aqui que nós vamos analisar é o Arsenal contra o Sheffield United. O Arsenal que venceu a sua rodada na Champions League contra o Sevilla e deu aquela respirada, beleza? Cara, jogo pra vitória do Arsenal. Só que aqui, cara, que eu tenho a confiança de fazer a entrada pré-live, a odd tá muito amassada, cara. 1,13, 1,14. Se você tem métodos pra trabalhar back super favorito, né, o primeiro tempo, ou com odd amassada, cara, provavelmente essa odd vai estar estabilizada. Ela não vai subir tanto se o Arsenal estiver jogando bem. Então dá sim pra ser lucrativo trabalhando dessa forma, beleza? Cara, o que eu recomendaria aqui? O Sheffield United, cara, é o último colocado, 9 jogos, 0 vitórias, 1 empate e 8 derrotas, cara. Fez 7 gols, mas tomou 24. É uma média de quase tomar 3 gols por jogo. E o Arsenal, cara, com a molecada do Arsenal, querendo matar o jogo, não tem nenhuma derrota no campeonato. Fez 18 gols, uma média de 2 gols por jogo. Dá pra gente trabalhar talvez um handicap, beleza? Ou seja, tirar a vantagem do Arsenal. Talvez handicap -1, talvez handicap -1,5, talvez esticar até um handicap -2. O Arsenal jogando em casa, vendo o Manchester City e o Tottenham já voando, cara. O City sempre vai voar, cara. E o Tottenham voando essa temporada, já venceu hoje. Nós fizemos a entrada punter, que eu mandei lá no grupo Telegram. Falar nisso, nós gabaritamos as entradas lá no grupo Telegram hoje. Tá aqui o link na descrição. Cara, o Arsenal vai vir com sede, vai querer vencer esse jogo. Então, provavelmente, tirar a vantagem do Arsenal, trabalhar no handicap, pode ser interessante para esse jogo aqui, beleza? Terceiro jogo que nós vamos analisar é o Wolverhampton contra o Newcastle. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, cara. O Newcastle é o 6º colocado, 9 jogos, são 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. E o Wolverhampton tem só apenas 3 vitórias, beleza? É um adversário enjoado, jogando em casa. O Wolverhampton tem 1 vitória só, beleza? Tem 2 derrotas. Fora de casa, o Newcastle
tem 2 derrotas e 1 vitória, então é uma campanha parecida, 2 times que não estão, o Newcastle não tão bem fora e o Wolverhampton não tão bem em casa. Cara, confronto interessante para se levar pro live, a odd tá interessante também pra gente buscar um back favorito Newcastle que tem dado alguns padrões de back favorito, dá pra se buscar isso aí, tá beleza? Mas é um jogo totalmente pro live e talvez buscar gols, cara, porque as duas equipes vão querer vencer, as duas equipes estão ali no meio da tabela, então vão buscar a vitória pra pontuar, fechou? Principalmente se o time de fora da casa, que é o Newcastle, abrir o placar. O Wolverhampton vai ter que se expor e o Newcastle, ele não para, beleza? Então ele vai querer buscar o segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, jogo interessante pra gente buscar gols também, tá? Pela segunda divisão da Inglaterra, nós temos o pagador de boleto, ó, tá perdendo. O City tá perdendo seu posto de pagador de boleto, cara. Cara, nós temos o King Park Rangers, né, que é o QPR, acho que fala assim mesmo. Mas é o Kings Park Rangers, tá? Enfrentando o Leicester, irmão, que tem 13 jogos, 12 vitórias, cara. Dessas 12 vitórias, eu devo ter entrado em 9 desses jogos. E a derrota, cara, eu avisei aqui no vídeo que era um jogo complicado, era um jogo contra o Hull City, beleza? A única vitória que tem o Leicester, e eu quis ficar de fora e avisei aqui no vídeo também que era um jogo complicado, apesar de a odd estar 1,60, 1,70, cara, ela poderia estar mais alta para eu buscar um empate anula, porque eu não confiava muito na vitória do Leicester, apesar de jogar em casa. Hull City é um adversário enjoado. Desse jogo aqui, cara, é um adversário diferente, é um adversário lá de baixo da tabela, só que joga fora de casa e a odd está bem amassada. Eu não trabalho com essa odd pré-live e, cara, eu também não esticaria buscar um handicap -1, estaria pagando ali os seus 1,60, mas, cara, calma, tem rodada que é pra se ficar de fora. Leicester pode ganhar de 4-0 esse jogo? Pode, mas eu não tô com confiança em fazer a entrada nesse jogo aqui, nesse sentido. Porém, cara, estatísticas, probabilidades, tudo a favor do Leicester golear o King Park Rangers, até porque o Leicester quer antecipar sua subida para a Premier League novamente o quanto antes. Fechou? Saindo da Inglaterra, indo para a Itália, nós temos Juventus e Verona. Tem que ficar de olho na Juve, porque, cara, a Juve não é um time de se confiar, não é um time que tá demonstrando futebol legal, só que, cara, só disputa a Serie A Team, tá? Teve um problema lá problema lá que desqualificou eles de todas as competições europeias essa temporada. Então só disputa isso aqui. A obrigação deles é ganhar do Verona em casa, cara. Obrigação. A odd, cara, pra ganhar do Verona em casa tá 1,36, 1,40. Eu não tenho coragem também de trabalhar pré-live a favor do Juventus nesse tipo de odd. Cara, vai ganhar provavelmente. Tem mais time, tem mais camisa, cara. Tá vendo aqui o Milan e o Inter de Milão na frente, cara. Mais 1,3, vai a 23, vai ficar líder momentaneamente na rodada. Cara, é interessante tudo isso. Porém, cara, esticar o handicap -1. Não vejo o time do Juventus goleando. Pode golear amanhã, mas eu não vejo o time do Juventus goleando. Então eu prefiro ficar de fora. No live, a Juventus tá mostrando um futebol legal, cara. Dá pra buscar um back favorito. Mas abre o olho com a Juve, beleza? Principalmente pra quem faz bilhete. Vou colocar a vitória da Juve aqui contra o Verona. Calma, cara. A Juve não é um time de se confiar, apesar de que tá disputando só isso aqui e é a obrigação ganhar a grande maioria dos jogos da Série A Team. Fechou? Até porque tem mais time, tá? Saindo da Itália, indo pra Alemanha, nós temos o Bayern de Munique contra o Darmstadt. Cara, confronto do campeão dos campeões, o brabo mesmo da Alemanha contra o time que acabou de subir da Bundes 2 para Bundes 1. Provável amasso do Bayern de Munique, beleza? Aqui eu tenho confiança de esticar um handicap. A odd está muito amassada para buscar uma vitória pré-live, nem para completar bilhete eu aconselho essa odd aqui. Porque, cara, a probabilidade não fecha, beleza? Não fecha. Vem de uma sequência de vitórias, tá? E uma sequência de vitórias, olha, a grande maioria por 2 gols de diferença. Aqui 3 gols de diferença. E aqui fez 2 gols, mas tomou 1 do Copenhague. Enfrenta o Darmstadt, cara, que apesar de ter perdido pro Leipzig, não vem numa campanha ruim, beleza? Ganhou do Augsburg, ganhou do Bremen, tá? No confronto direto, cara, Bayern de Munique super ganhou a grande maioria dos jogos desde 2015, só que nota outra coisa aqui também. Apenas um jogo venceu por 2 ou mais gols de diferença. Aqui venceu por 2, aqui venceu por 1, por 1, por 1. Então, muito cuidado. Cara, fase diferente, são quase aí, o último jogo foi em 2017, são 6 anos depois, entendeu? Bayern de Munique em uma nova estrutura, tá vendo o Leverkusen fazendo uma campanha fenomenal, é líder, tá vendo o Stuttgart com o artilheiro da competição, fazendo uma campanha fenomenal, então tem que somar os seus pontos.
E provavelmente um amasso, porque o Bayern de Munique por si só ele já é um amasso. Em 8 jogos ele fez 26 gols. Então é uma média de 3 gols ou mais por jogo, né? 3 vezes 8, 24, 3 gols ou mais por jogo. Então provavelmente aqui pode ser que saia 3 gols do Bayern de Munique, porque tá na média. Então a gente buscar um handicap menos 2 pode ser possível, mas aí você tem que precificar a odd direitinho para você decidir se você vai entrar ou não na operação, tá bom? Outro jogo para a gente analisar é o Bremen e Union Berlim. Não fique iludido nessas 5 derrotas seguidas do Union Berlim. Péssima campanha na Bundesliga, não tá fazendo uma campanha excelente também na Champions League, cara, tá com sonho, a torcida tá apoiando e tudo mais, mas essa temporada infelizmente não veio bem, tá bom? Tá aqui em 15º colocado, na temporada passada ele foi líder por algumas rodadas, ficou disputando a parte de cima da tabela, se classificou para a Champions League e essa temporada foi só de murro abaixo. Enfrenta um Bremen que tá na mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de vitória, mesma quantidade de empate, mesma quantidade de derrota. O que muda aqui é o que o Bremen fez 12, então o fator fazer gols, por isso que a Bundesliga é uma competição over, tá? O critério gols é um critério de desempate, então o Bremen fez 12 e o Union Berlim fez 11. E o critério de saldo de gols é o mesmo aqui, porque o Bremen tomou 18 e o Union Berlim tomou 17. Jogo que eu espero gols, tá? A Bundesliga por si só é um campeonato over, mas aqui é um confronto dos desesperados, então eu espero abertura sim, apesar de duas equipes que fizeram poucos gols, mas tomaram 2 ou mais, beleza? Espero gols nessa partida, mas não venha no viés, vou trabalhar o Bremen porque o Union Berlim tá na péssima fase, empate anula Bremen, não, calma. Jogo parelho, jogo difícil de se fazer uma análise pré-live, fechou? Stuttgart e Hoffenheim, cara, tô fechado com a vitória do Stuttgart, não sei ainda se eu vou mandar essa entrada lá no grupo Telegram, eu vou esperar a confirmação da escalação do... Cara, eu tenho dificuldade pra... É do Gsari, né? Mas eu tenho dificuldade de falar o nome dele. Mas é o maior artilheiro da Europa, irmão. É o brabo, cara, tá? Fez 14 gols em 8 jogos, né? 8 jogos. Em 8 jogos. E, cara, no último jogo ele saiu no primeiro tempo, ele fez o gol. A gente entrou no empate anula Stuttgart. Tivemos Greenford 3-0 e ele fez o gol e saiu lesionado, cara. Não sei se vai jogar essa partida aqui. Se vier para jogar, a gente dá para trabalhar gols, dá para trabalhar a vitória do Stuttgart. Agora, se ficar de fora, Stuttgart perde um pouquinho só na qualidade, mas o elenco por um todo tá bom. Tá com um coletivo legal, então dá para se ficar de olho na vitória do Stuttgart, fechou? Leipzig versus Colônia, cara, aqui dá pra gente buscar um handicap menos 1 pro Leipzig, a odd de vitória tá 1,45, pô, meu sonho é essa odd tá acima de 1,50, 1,55, aí eu cravava a vitória do Leipzig, tem o valor, quer dizer que vai ganhar? Não, mas tem valor, entendeu? Trabalhar um handicap menos 1 aqui pode ser interessante pro Leipzig, não pela fase do Leipzig que não tá 100%, tem 8 jogos, 5 vitórias, tá ok, mas não tá aquela Bayern de Munique, Borussia, Stuttgart e Leverkusen, então disparado mais na frente, beleza? Porém, a fase do Colônia é bem ruim, cara. Em 8 jogos, um empate e uma derrota. Um empate e uma vitória. São 6 derrotas. Fez 7 gols e tomou 15. A média de tomar quase 2 gols por jogo e de fazer menos que 1. Então tá uma fase muito ruim. Enfrenta o Leipzig, cara. O Leipzig jogando em casa, entendeu? Então é bem provável que, se o Leipzig quer disputar alguma vaga na Champions, cara, vai ter que acompanhar um ritmo de Bayern, Dortmund, Stuttgart e Leverkusen. Fechou? Então aqui eu tô fechado com a vitória do Leipzig. Sul-Americana, meus amigos, Fortaleza, aqui eu vou falar mais como torcedor, é difícil cravar uma análise. O que eu espero aqui de análise? Vamos lá, no mínimo, cara, 2 gols, mas não esticaria para 4 gols. Então, entre o over 1,5 e o under 3,5. É isso que eu espero para uma final de Sul-Americana, beleza? Você vem se repetindo nos últimos anos aí, se você for olhar o retrospecto. Nervosismo do Fortaleza, pode contar muito, mas eu acredito sim no empate anula Fortaleza, mas vai pelo lado do torcedor do Brasil, que eu não quero ver a LDU sendo campeão de novo de uma competição sul-americana, Libertadores, já foi campeão do Fluminense 2 vezes, o torcedor do Fluminense odeia a LDU, então eu acho interessante, cara, a gente buscar algo sim a favor do Fortaleza, mas vai com calma, pezinho no chão, beleza? De preferência, leva pro live, o fator de nervosismo pode sim atrapalhar o Fortaleza, então por isso que é bom a gente se resguardar com empate anula se tiver uma odd ok para se trabalhar. Espero 2 gols sim, talvez eu faça essa entrada, principalmente quando sair um gol. E eu quero que saia um gol no primeiro tempo, porque a chance de sair 2 gols saindo um gol no primeiro tempo aumenta muito, porque
A equipe ainda assim vai expor no contra-ataque para tentar fazer o 2 e o time que tomou o gol vai para cima com tudo para tentar empatar porque tá perdendo o título, fechou? Agora, se sair esse gol no segundo tempo, pode ser que a equipe que faça o gol se tranque, beleza? Não queira nem contra-atacar, fecha a casinha, 1-0 é campeão e show, entendeu? Então fica ruim a entrada. Dependendo da odd, dependendo de alguma análise estatística e tudo mais, eu vou enviar essa entrada no grupo do Telegram, tá bom? Que o Fortaleza seja campeão, tá bom? América Mineiro e Grêmio, cara, é um jogo que eu espero 2 gols, por conta do América 99% dos jogos saírem 2 gols, e o Grêmio está brigando na parte de cima da tabela, cara. Qualquer tropeço aqui tá muito embolado, se a gente for olhar aqui, ó. Tá embolado o Atlético Mineiro, tá embolado o Fluminense, tá embolado o Atlético Paranaense, o Flamengo, tá tudo muito embolado. E aqui o Grêmio ainda tá na pré-Champions. Então é uma coisa melhor do que você passar direto pra fase de grupo da pré-Champions, da Libertadores da próxima temporada. Por quê? Cara, jogos sul-americanos, primeiro que aumenta o número de jogos ali misturados com Campeonato Gaúcho, misturados com Copa do Brasil, aumenta o número de jogos, é um desgaste maior para o jogador e tem a probabilidade de ser eliminado na pré-Champions, que é muito ruim. Imagina, você fazer uma temporada inteira, ficar entre os 5 primeiros colocados ou o sexto colocado e foi eliminado na próxima temporada numa pré-Champions, beleza? Eu senti isso na pele com o São Paulo, foi eliminado pelo Defensa e Justiça, pelo amor de Deus, Defensa e Justiça. Então, cara, pode ser interessante a vitória do Grêmio em cima do América Mineiro. Eu viria resguardado com empate anula. E só que eu espero 2 gols também, por ser um jogo aberto, desespero do América Mineiro, que tem que somar ponto, tem que ganhar todos os jogos aí pra frente, então vai se expor muito se quiser não ser rebaixado. Eu acho que provavelmente está rebaixado, mas ainda pelo fator matemática, cara, tem chance de não ser rebaixado. Então ele tem que se agarrar a isso. Então vai ter abertura. Se o América fizer gol, o Grêmio vai querer empatar, porque tá brigando na parte de cima da tabela. Se o Grêmio fizer gol, o América vai pra loucurada, porque tem que pontuar. Então eu espero gols nessa partida assim como foi essa rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada bastante over, cara. Palmeiras, não vem com piadinha com o São Paulo, não. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, irmão. E eu vou usar essa desculpa nos próximos 5 anos, sempre que o São Paulo perder. Pelo amor, é o campeão de tudo, bro. Pelo amor de Deus, cara. Seguinte, Palmeiras enfrenta o Bahia, uma odd 1,50, eu fico de fora pré-live, tá? Tem que se confirmar no live. Provável vitória do Palmeiras, Palmeiras mais time que o Bahia, Palmeiras tá brigando na parte de cima da tabela, apesar de ter esses protestos e tudo mais, cara, Palmeiras joga bola, é um dos candidatos ao título ainda, se o Botafogo tropeçar, se o Palmeiras ganha e o Botafogo tropeçar 2 jogos, cara, são 6 pontos de diferença, né, o Botafogo tem que tropeçar 3 ou 4 jogos aí, e o Palmeiras já tá na cola de novo, beleza? Então, cara, provável vitória sim do Palmeiras, mas a 1,50 eu fico de fora pré-live, vamos ver no live. Atlético Mineiro e Fluminense, cara, pode falar de tudo. Ah, não, nós estamos focados no jogo do Atlético Mineiro, nós queremos buscar a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Irmão, tá todo mundo focado na Libertadores, na final da Libertadores. Cá entre nós, jogador do Fluminense, cara, você vê contra o Goiás, entrou desligado, tá todo mundo 100% focado na Libertadores. É uma excelente oportunidade do Galo conseguir mais uma vitória, né, a segunda vitória consecutiva, já ganhou do vice-líder, que é o Red Bull Bragantino, um time enjoado, e ganhou em São Paulo, e agora enfrenta o Fluminense em casa, então é uma excelente oportunidade para a vitória do Galo. Cara, 10 horas da noite do sábado esse jogo, jogo interessante, cara, mas sinceramente, não sei se eu irei trabalhar, beleza? Talvez uma vitória do Galo, punter, beleza? Agora no trade, sábado, 10 horas da noite, eu vou ficar de fora, fechou? Pra finalizar, antes do El Clássico do Barcelona e Real Madrid, a gente finalizar as análises desse sábado, cara, nós temos o Hibernia contra o Celtic da Escócia. Odd é 1,44 e 1,47 para o Celtic. Na última rodada aconteceu a mesma coisa de odd, eu coloquei o handicap menos 1 para o Celtic, ainda peguei uma odd 1,75 e 77, porque o Celtic é muito mais time e simplesmente ganhou de 4-1 do Hertz. E agora joga fora de casa novamente contra o Hibernia. O Hibernia é um time mais forte que o Hertz? Mas mesmo assim, cara, é um time de meio de tabela, tá em 9º colocado, tem 2 vitórias só em 9 jogos, beleza? E enfrenta a máquina, irmão. O líder que disputa todo ano o título entre Celtic e Rangers. E, cara, provavelmente vai vir com tudo para ganhar esse jogo, para abrir mais vantagem ainda. Se ganhar, cara, vai manter temporariamente 10 pontos na frente do vice-líder.
Então, cara, é bem provável a vitória do Celtic, sim, dá pra colocar no bilhete, dá pra se trabalhar um handicap -1 pro Celtic, sim, também. E se for usado também, dá pra vitória seca acima de 1,50, vamos ver, 1,44, 1,47, talvez, beleza? Talvez. Gosto muito do futebol do Celtic, fechou? Para finalizar, El Clássico, Barcelona versus Real Madrid, odd parelha. O Barcelona é um time que tem, entre aspas, uma soberania sobre o Real Madrid. Dos últimos 5 confrontos, foram 4 vitórias do Barcelona, beleza? O Real Madrid pode estar ganhando tudo, pode estar com a super máquina, Galácticos, mas quando enfrenta o Barcelona reserva, irmão, até o reserva, o Barcelona dá um jeito de ganhar do Real Madrid. É um jogo difícil. Essa temporada, cara, o Barcelona tá com muitos desfalques, voltar a treinar hoje de manhã. Tá, li notícias que Lewandowski talvez vai voltar, Rafinha talvez vai voltar. Cara, então são reforços consideráveis. E o Barcelona, meninado do Barcelona, também tá jogando muito bem. Cara, mas total respeito ao Real Madrid. O Bellingham tá fazendo uma temporada incrível. Caiu como uma luva a camisa do Real Madrid pra eles. Tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, tem um elenco fenomenal. Então, cara, é um jogo de clássicos. Eu vou ficar em cima do muro no mercado de match odds, no mercado de vitória, cara. Não consigo prever uma vitória do Barcelona, uma vitória do Real Madrid. Tem a soberania do Barcelona, mas o Real Madrid, cara, entre aspas, tem um time melhor. Então, cara, é um confronto difícil. Mas espero gols. Cara, nos últimos confrontos, 3-0, 4-0, 2-1. 1-0, 3-1. Então, dos últimos 5 jogos, apenas um foi o under. Todos os outros foram over. Então, as estatísticas e probabilidades estão me chamando para o mercado de gols. Fechou? Finalizamos os jogos de sábado, cara. 21 minutos de análise dos jogos de sábado, cara. Seguinte, vamos iniciar as análises dos jogos de domingo. Se você ficou até aqui, cara, deixa o like, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo, comenta. Isso ajuda a gente a entregar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Vamos para a análise de domingo e no final do vídeo tem o bilhete pronto. Fechou? Frankfurt contra o Borussia Dortmund, cara. Olha a classificação. O Dortmund é o terceiro colocado, né? O quarto colocado, com 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates. Ainda não perdeu, tá? É um time muito forte, só que é um time que costuma dar umas amareladas no decorrer da temporada. Então não iria afinco na vitória do Borussia Dortmund, principalmente contra o Frankfurt, que dos 8 jogos que disputou tem apenas uma derrota. Essa derrota foi contra o Wolfsburg fora de casa, beleza? Cara, se você tiver uma confiança boa, o empate anula Dortmund, vai estar pagando bem, beleza? É mais time que o Frankfurt, só que eu volto a repetir. É um time que costuma amarelar certos jogos do decorrer da temporada e acaba entregando pro Bayern de Munique. E esse é um tipo de jogo que o Dortmund pode ser que amarele. Amanhã ganha de 5-0? Pode ser, mas, cara, historicamente que o Dortmund costuma dar umas tropeçadas no meio da temporada. Então, no mínimo, eu iria ali com o empate anula, não nunca na vitória seca. No live são outros 500, dá sim para trabalhar uma correção de preço, um lei pior equipe em campo, um lei Frankfurt, um lei Borussia Dortmund, quem estiver pior em campo, beleza? Momentos de correção e, enfim, fechou? Então é um jogo parelho, tá? Um jogo difícil, um adversário enjoado, que só perdeu uma até agora na Bundesliga, fechou? Em casa não perdeu nenhuma, e enfrenta uma máquina, tá? Mas uma máquina que costuma amarelar, fechou? Então muito cuidado nesse jogo aqui de domingo. Leverkusen Freiburg, cara, tô fechado na vitória do Leverkusen para um bilhete, beleza? A 1,30 pode ser interessante. Buscar gols também em jogos do Leverkusen pode ser interessante. Talvez buscar um handicap -1 também seja interessante. Vamos ver como é que tá a defesa do Freiburg, cara. O Freiburg em 8 jogos tomou 14 gols, então cuidado, não é a defesa que toma gol, toma, mas não é tanto assim não, beleza? Não tem uma média de tomar 2 gols por jogo, fechou? Mas talvez trabalhar um handicap -1 pode ser interessante pro Leverkusen, que tá fazendo uma campanha sensacional. Joga em casa, tem 7 vitórias e um empate. O empate foi contra o Leipzig? Não, foi contra o Bayern de Munique fora de casa. Tem 7 vitórias e um empate contra o Bayern de Munique, cara. São 25 gols feitos, então uma média de 3 gols por jogo, e tomou apenas 7 gols, então a média de tomar menos que 1 gol por jogo. Então pode ser interessante estar a favor do Leverkusen, sim. O Xabi Alonso está fazendo uma excelente campanha, tá? Aqui nós temos um clássico belga, Clube Bruges e Antwerp. São times que, cara, na grande maioria das vezes estão disputando playoff para ser campeão, tá? Mas são duas equipes que essa temporada, cara, não estão tão 100%. Em 11 jogos tem apenas 4 vitórias no Antwerp, o rei do empate. Essa temporada é o rei do empate. E o Clube Bruges em 11 jogos também tem 4 vitórias. A diferença é que o Antwerp empatou 1 a mais e o Bruges perdeu 1, beleza? Então essa é a diferença de pontos. É um jogo parelho, é um jogo difícil, tá? Dá para se trabalhar gols aqui.
é uma excelente oportunidade para qualquer uma das equipes voltarem a chegar à quarta, terceira colocação, beleza? Beirar ali a vice-liderança. Então, qualquer ponto perdido aqui, cara, pode ser fatal no final da temporada. Então, um jogo interessante aqui para buscar gols, fechou? Pelo campeonato belga também nós temos o gigante Union Saint-Gilloise, que é um time bastante lucrativo lá no grupo do Telegram. Eu envio as entradas lá no grupo do Telegram para quem não sabe, tá bom? O link tá aqui na descrição. Provável vitória do Royal Union Saint-Gilloise. Joga fora de casa. Vamos ver a campanha do Union Saint-Gilloise fora de casa. São 5 jogos, 4 vitórias. É um time muito superior, joga muito bem, tá bom? Eu gosto do futebol. Em casa, o seu adversário é a pior equipe, tem apenas uma vitória. Então aqui, cara, tô fechado com a vitória do União Saint-Gilloise. Talvez eu já envie essa entrada pré-live lá no grupo do Telegram, tá bom? Voltando para o Campeonato Brasileiro, saindo da Europa e vindo para o Brasil, nós temos Atlético Paranaense e São Paulo. Cara, provavelmente o empate anula Atlético Paranaense, cara, porque São Paulo tá de férias. Cara, é o que eu comentei com um trader amigo meu, cara, que é o seguinte, uma hora o São Paulo vai ganhar fora de casa. São Paulo tem a pior campanha, acho que só ganha do América Mineiro fora de casa, vamos ver aqui. Isso aí, só ganha do América Mineiro, mas não venceu nenhum dos 14 jogos que disputou fora de casa. E o Atlético Paranaense está brigando na parte de cima da tabela, então o must win tá pro lado do Atlético Paranaense, a necessidade de vitória tá pro lado do Atlético Paranaense, então vai dar a vida para ganhar essa partida aqui. E a gente vindo com o empate anulando, cara, pode ser interessante demais. Porém, algum jogo São Paulo, não é possível que o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, não vai ganhar um jogo fora de casa. Será que vai ser o jogo que a gente vai entrar no empate anula contra o São Paulo? Então, cara, há de se pensar. É a única o revés, né? É o único contra, tá bom? Porque todas as estatísticas, todas as probabilidades tendem a favor do Atlético Paranaense, tá? E uma provável vitória do Atlético Paranaense, só que tem esse revés aí, esse pequeno detalhe, tá? Clássico entre Corinthians e Santos, tá? Confronto dos desesperados lá na parte de baixo da tabela. Esse confronto, cara, pode definir o rebaixamento. Cara, se o Santos ganhar, se o Bahia ganhar, ultrapassa o Corinthians vai para baixo, vai para 16º, beleza? E o Santos sobe, o Bahia sobe, cara. Esse jogo tem um cheiro de empate, cara, mas jogo difícil. O Corinthians jogando em casa, vai tentar buscar a vitória, até para chegar a 39 pontos e dar aquela respirada, talvez já até esquecer essa briga pelo rebaixamento e afundar ainda mais o Santos. Então vai ser um jogo de muito nervosismo, é um jogo que eu espero cartões para quem trabalha cartões, eu não trabalho, mas é um jogo que eu espero. Fechou? Botafogo Cuiabá, fechado com a vitória do Botafogo, a melhor campanha dentro de casa. Muita gente desconfia. Fui com o empate anula contra o Atlético Paranaense. Acabou dando um empate, né, no jogo, mas o Botafogo em casa, cara, são 14 jogos, 14 jogos, 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Perde só pro Fluminense, mas que tem 2 jogos a mais em casa. Fechou? Provável vitória do Botafogo. A campanha do Cuiabá fora de casa não é se descartar. 14 jogos, venceu 6, empatou 1, mas perdeu metade, tá? Então o líder do campeonato contra um Cuiabá que tá no meio da tabela, cara, não briga pelo rebaixamento diretamente assim. Teria que perder uma sequência boa de jogos aí para começar a se preocupar, tá? Contra o líder que tem que ganhar, cara. Tem que ganhar porque Palmeiras e Flamengo tá chegando. O Red Bull Bragantino, que é uma surpresa, entre aspas, é um time forte, é um time que respeita, mas é uma surpresa. Geralmente a gente tá vendo Palmeiras, Flamengo, Fluminense, tudo ali mordendo, Grêmio. Agora, o Botafogo sendo líder e o Red Bull Bragantino vice-líder, cá entre nós, que é uma surpresa, beleza? Então tá vendo esses times chegarem, tem um jogo a menos, tem que se distanciar, e tem que se distanciar com jogos contra times que teoricamente são um pouco mais inferiores que o Botafogo, fechou? Atlético de Madrid saindo do Brasil, indo para a Espanha. Nós temos Atlético de Madrid e Alavés, cara. Atlético de Madrid também que deu alguns lucros interessantes pra gente. Enfrenta um adversário acessível que não vence a 5 jogos. No confronto direto entre as duas equipes, nos últimos 5, Atlético de Madrid venceu 4 e perdeu apenas 1. Então é um confronto que nós temos uma soberania do Atlético de Madrid, que está em 4º colocado. Tá vendo o Girona fazendo uma campanha excepcional lá em cima. Real Madrid e Barcelona, que geralmente sempre brigam entre a primeira e a segunda colocação. Se o Atlético Madrid quiser disputar alguma coisa, tem que ganhar esse jogo em casa. Então estar a favor do Atlético Madrid em casa pode ser interessante também, tá bom? Podemos esticar o handicap -1. O Atlético Madrid é um time que tem uma tendência de fazer gol. Temos o Griezmann em excelente fase, temos um elenco forte, fechou? PSG, cara, vou passar batido, não confio, mas provável vitória do PSG. Liverpool versus Nottingham Forest. O Liverpool, que é um time que eu voltei a confiar essa temporada. O Liverpool e o Tottenham, cara, são times que estão sendo lucrativos. Eu comecei a pescar ali, esperei
a primeira, segunda rodada para ver qual que era a postura dos times. São times que vêm de algumas temporadas aí trazendo head para nós que somos apostadores. Porém, cara, essa temporada voltaram a dar alegria pra gente aí, tá se concretizando o seu favoritismo e começou essas odds irem amassadas. Se fosse na temporada passada, essa odd do Liverpool estaria 1,50, 1,60. Mas essa temporada, como está jogando muito bem, cara, essa odd já chegou a 1,30. Enfrenta um adversário acessível, que é o Nottingham Forest, tá? Que ficou brigando até as últimas rodadas aí para não ganhar a temporada passada. Tá se caminhando para ser a mesma coisa essa temporada, apesar de que eu vejo o Nottingham Forest um pouco mais forte que a temporada passada. Tomara que se encontre, tem uma penca de brasileiros que jogam lá, eu torço muito para os brasileiros que estão na Europa. Fechou? Mas enfim, para comentar desse jogo aqui, é provável vitória do Liverpool, joga em casa. Cara, talvez trabalhar um handicap -1, mas eu esperaria o live para ver como é que tá essa partida, beleza? É isso que eu indico pro jogo do Liverpool contra o Nottingham Forest, tá? Manchester United e Manchester City, clássico, cara. Tudo pode acontecer, Manchester City mais time, Manchester City mais elenco, Manchester City mais compacto, sabe jogar, sabe onde estão seus jogadores. E o Manchester United é clássico, irmão, clássico de Manchester. Então, é igual o Flamengo e Fluminense, por mais que um time esteja numa fase melhor do que o outro, cara, é difícil você prever, tá bom? E trabalhar nessa odd 1,60, 1,70 pro Manchester City num clássico, eu fico de fora, beleza? Era a mesma coisa do Manchester City e Real Madrid. Cara, é um confronto muito difícil, mas o Real Madrid, claro que é mais time que o Manchester United. Mas, cara, aqui tem um fator clássico que pesa muito, fechou? Pesa muito. Vamos dar uma olhada aqui na classificação e nas estatísticas. O Manchester City tem 9 jogos, 7 vitórias e 2 derrotas. Perdeu para o Arsenal e perdeu para o Wolverhampton. Então tem um pouquinho de fragilidade diferente da temporada passada. Beleza? Tá com alguns tropeços que a gente não esperava. Fez 19 gols, então tem uma média de fazer 2 gols ou mais por jogo. E tomou 7, uma média de tomar menos que um gol por jogo. O Manchester United, cara, tá um time que toma pouco gol e faz pouco gol também, tá? Tem 5 vitórias e 4 derrotas esses 9 jogos. Tá fazendo uma campanha abaixo, mas lembre-se sempre, é clássico. Não se baseie só em Manchester City, em peso de camisa, em momento, beleza? Até porque se a gente for falar de peso de camisa, o Manchester United tem mais camisa que o City. E vem os Enzo aqui me criticar. Deixa pra lá. Vamos lá. Temos um clássico também na Itália, que é o Napoli e Milan. Jogo interessante, cara, mas esse favoritismo pro Napoli, se fosse temporada passada, tudo bem, mas essa temporada o Napoli vem me decepcionando. 2 ou 3 jogos que eu acompanhei no live, eu não gostei da postura da Napoli, beleza? Um deles eu vi o Napoli perdendo para Lazio. Cara, não concordo muito com essa odd de zebra pro Milan, concordo mais em um jogo parelho. Os dois poderiam estar numa odd 2,80 e 3,10 por ali, beleza? Agora uma odd mais de favorito para Napoli. Eu achei ruim, talvez dá até pra trabalhar uma correção de preço, um lei pior equipe em campo, até porque o Milan tá com um super time, fechou? Campanha da Napoli em casa, cara. A Napoli tem 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. Olha que campanha, não é uma campanha boa, é uma campanha que fez eles ganharem o título na temporada passada. Fora de casa, o Milan tem 5 jogos, 4 vitórias, beleza? Ganhou do Gênova, ganhou do Cagliari, perdeu pro Inter de Milão, esse jogo exclui. Ganhou da Roma e ganhou do Bolonha. Então ganhou da Roma, cara, que é um adversário enjoado, se jogando lá em Roma, agora enfrenta a Nápoles na cidade de Nápoles. Cara, pode ser um interessante aqui a gente trabalhar até algo a favor do Milan, tipo o handicap +1, porque se perder por um gol de diferença reembolsa. Mas trabalhar o empate anula do Milan também pode ter seu valor, sim, fechou? Inter e Roma também, clássico. Aqui eu concordo com a odd de um favoritismo maior para o Inter de Milão, que está fazendo desde a temporada passada grandes jogos, tá com um elenco forte, tá se destoando, né, das demais equipes, tá? É líder do campeonato, fez 24 gols, uma média de 3 gols por jogo. 9 vezes 3, 27, quase 3 gols por jogo, é uma média de tomar meio gol por jogo praticamente. Então, interessante demais, está a favor da Inter sim. Lembrando que é clássico italiano, mas a fase da Roma também, 9 jogos, tem 5 jogos que eles não venceram, então mais da metade dos jogos da Roma, a Roma não venceu. Pode ser interessante sim, está a favor da Inter de Milão. E finalizamos os jogos de domingo, cara, jogo pra caramba também. Lembre-se sempre, cara, fim de semana, gestão de banca, beleza? Sempre, cara, porque não é o último fim de semana de jogos do ano, tem jogo pra caramba no ano ainda, então, cara, se prepara, beleza? Sempre. Então a gestão de banca te protege muito em cima disso, fechou? Finalizamos os jogos de domingo, vamos para os jogos de segunda-feira, cara. Segunda-feira nós temos Chapecoense contra a Tombense, um jogo que disputa lá embaixo da tabela, né?
Vamos aqui embaixo, disputa contra o rebaixamento, confronto de desesperados, cara, jogo para gols. Apesar o Campeonato Brasileiro Série B ser um campeonato under, cara, aqui tem um confronto de desespero. E são duas equipes que têm uma média de fazer um gol por jogo. Então, se for contabilizar um gol para cada lado e o desespero que o empate é ruim para as duas equipes, a gente pode esperar sim mais gols nesse jogo aqui. Fechou? Mas traga pro live, até porque essa odd já tá bem legal pré-live. Então, no live, cara, os 10 minutos do primeiro tempo, se não sair gol, a odd vai estar uns 60, uns 65, tá? Do over 1,5. Pode ser interessante trabalhar aqui 2 gols na partida, pelo menos, tá bom? Nós temos Granada contra o Vila Real. Vamos dar uma olhada na tabela aqui. Joguinho difícil, hein? Joguinho de cracuda, hein, irmão? Pelo amor de Deus, se você for trabalhar esse jogo aqui, irmão, tu ou é viciado ou tu tem um conhecimento pica na La Liga. Pelo amor de Deus. Os últimos 5 jogos do Vila Real, o Vila Real ganhou nenhum. Os últimos 5 jogos Granada ganhou nenhum, cara. Não tem como analisar esse jogo não, irmão. Vamos lá, Crete contra o Olympiacos. Cara, provável vitória do Olympiacos. Olympiacos que vem fazendo sempre boas temporadas ao lado do Panathinaikos, ao lado da AEK e do PAOK também, cara. E provável vitória, beleza? Nessa temporada, fora de casa, o Olympiacos fez 2 jogos, tem uma vitória e um empate, ainda não perdeu. Em casa, o seu adversário também não perdeu, fez 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, tá? Mas, cara, destoa muita diferença de elenco aqui, tá bom? Então, provável vitória do Olympiacos, sim. Tá? Lazio contra Fiorentina, um jogo não é clássico, mas é um jogo bem interessante também, tá? Nessa segunda-feira, melhor que Vila Real e Granada, pelo amor de Deus, cara. Fiorentina em 9 jogos tem 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. A Lazio tem 9 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, cara. Vamos dar uma olhada aqui, confronto em casa da Lazio. Não tá fazendo uma campanha tão boa assim. E a Fiorentina fora de casa? Tá fazendo uma campanha melhor do que a Lazio em casa. Algo a favor da Fiore, cara? Talvez. Jogo parelho, jogo difícil, tá bom? Over 1,5 também não esticaria o under 3,5, beleza? Ficaria nesse meio termo aí. Não costuma ser jogos que tenham muitos gols. Um ou outro sempre vai ter muitos, mas a tendência da Série A Team é um campeonato under, então muito cuidado trabalhar gols aqui na Série A Team, fechou? Empoli e Atalanta, provável vitória da Atalanta, tá? É um time enjoado de se jogar contra, é sexto colocado, tá sempre ali buscando uma vaga na Champions, uma vaga na Liga Europa, uma vaga na Conference, tá? É um time enjoado que briga na parte de cima da tabela e a Empoli provavelmente vai brigar para não cair essa temporada, fechou? Em 9 jogos tem apenas 2 vitórias, beleza? Enquanto a Atalanta em 9 jogos venceu mais que a metade, tá bom? Então provável vitória da Atalanta aqui. Pra finalizar, não, ainda tem 2 jogos, ainda tem um bilhete pronto, Nós temos Boa Vista Sporting, cara, o Sporting que é o primeiro colocado, venceu 7 jogos de 8 e empatou 1, uma campanha excelente, enfrenta o Boa Vista que é um adversário acessível, então aqui é provável vitória do Sporting, beleza? Mesmo jogando fora de casa. Vamos ver a odd? 1,50. Pode ser interessante sim trabalhar a vitória do Sport aqui, fechou? E para finalizar, cara, nós temos Besiktas e Gaziantep. Vamos dar uma olhada na classificação também do Campeonato Turco. Particularmente não estou trabalhando muito no Campeonato Turco essa temporada. Interessante, já tem 10 rodadas e eu não fiz nenhuma entrada no Campeonato Turco. Interessante, cara. Isso é a grande quantidade de jogos. Isso é bom demais, cara. Bom demais. Eu costumava buscar alguns submundos assim, o turco. Não, o turco não é tão submundo, é um campeonato até interessante. Mas buscava, mas não tô trabalhando tanto. O Besiktas vem de uma derrota. Cara, enfrenta um adversário muito acessível. O Fenerbahçe, o Galatasaray, o Besiktas são times que se destoam também, tá? Dos demais nessa competição, beleza? Se o Besiktas quiser brigar por alguma coisa essa temporada, ele tem que vencer em casa um dos piores adversários da competição, beleza? Então é interessante sim buscar a vitória do Besiktas, tá? Análise de segunda-feira concluída, tá? Vamos para o bilhete pronto, cara. No bilhete pronto de hoje eu separei 2 joguinhos do próprio sábado, tá bom? Primeiro jogo, over 1,5, ou seja, tem que sair 2 gols na partida no jogo entre América Mineiro e Grêmio, fechou? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Deixa eu ver aqui. Aí, conseguiu enxergar melhor? Luxo!
Primeiro jogo, over 1,5 no jogo entre América Mineiro e o Grêmio. O América Mineiro vem cumprindo essa linha, cara, há inúmeras rodadas, tem que buscar os dados estatísticos aí, mas é muita rodada, tá? Tem a necessidade de vitória do América, tem a necessidade de vitória do Grêmio. São dois times que tem a grandes poderios ofensivos. O América Mineiro muito defensivamente é falho, por isso que está lá na zona de rebaixamento, porque ofensivamente é um time enjoado de se jogar contra, sim, fechou? E o outro jogo é o Atlético Mineiro contra o Fluminense. O Atlético Mineiro tem a necessidade de vitória também. O Fluminense, cara, não pode deixar a peteca cair no Campeonato Brasileiro, e é um time que, por conta da formação que o Diniz monta, é um time que sofre, tá? E é um time que marca também. Um time com poderio ofensivo muito forte. Lembrando que o Cano, se eu não me engano, tá fora desse jogo, mas mesmo assim, cara, eu espero 2 gols nessa partida. A odd deu um total de 1.71, cara. É interessante demais, 1.70, 1.71. Esse é o meu bilhete pronto. Over 1,5 no jogo do América e Grêmio, over 1,5 no jogo do Atlético Mineiro contra o Fluminense, cara. No mais, é isso. Se você ficou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fortalece aí. A gente tá sempre aí dando palpites, sempre aí trazendo análises estatísticas, probabilidades e trazendo a realidade aqui para as apostas esportivas e agregando para a comunidade. Então fortalece aí, a única coisa que eu te peço é o like, fechou? Tamo junto, bora pra cima e até a próxima, valeu!